Imagine ligar a televisão em uma manhã comum, de repente, ver Roberto Carlos e Anitta dividindo o mesmo palco. Não em um festival, nem em um especial de fim de ano, mas ao vivo, dentro do estúdio do programa Encontro, na Globo. Um cenário tão improvável quanto poderoso, reunindo o maior símbolo da música romântica brasileira e a principal representante do pop funk da nova geração, frente a frente. O país parou. A plateia mal piscava. Patrícia Poeta, com seu carisma habitual, abria a edição especial do programa, anunciando uma celebração à diversidade musical do Brasil. Mas ninguém ali, nem os presentes no estúdio, nem os milhões diante da tela, estava preparado para o que realmente aconteceria. A grande surpresa daquela manhã era Roberto Carlos. Sua presença havia sido mantida em segredo pela produção, e quando ele entrou no palco, o ambiente explodiu em aplausos, sorrisos e olhos marejados. Era como ver uma lenda viva romper o tempo e sentar-se no mesmo palco onde os novos nomes da música estavam prontos para debater e cantar. Anitta, uma das convidadas principais, estava ali para representar a nova cara da música brasileira, trazendo à tona o peso do funk, do pop, da periferia e da cultura jovem. Tudo caminhava para ser um marco de respeito entre gerações. Mas foi justamente nesse encontro entre passado e presente que a tensão se instaurou. Ainda durante sua fala, Roberto Carlos foi abruptamente interrompido. Seu microfone foi cortado. A decisão veio dos bastidores, mas o motivo era visível. O tempo do programa estava apertado. Segundo sussurros de bastidor, Anitta havia solicitado que o cronograma fosse seguido à risca. A justificativa veio com suavidade da parte de Patrícia, que tentou reorganizar o programa com elegância. Mas não funcionou. O corte foi sentido como um soco no estômago pelo público. Não só no estúdio, mas em todo o país. Um gesto, talvez técnico, talvez impensado, foi imediatamente interpretado como um desrespeito a Roberto Carlos. E em questão de minutos, as redes sociais já ferviam com reações indignadas. O desconforto era palpável. E naquele instante, em pleno ao vivo, um sentimento coletivo se formava, o de que a história da música brasileira havia sido silenciada, mesmo que por poucos segundos. A partir daí, o que era apenas mais uma manhã de entretenimento se transformou em um evento nacional. A maneira como Roberto reagiu, com uma serenidade quase desarmante, foi o que mudou tudo. Ele não reclamou, não exigiu explicações, não saiu do palco. Ele apenas sentou-se entre os músicos, esperou em silêncio, e quando o microfone lhe foi devolvido, fez algo que ninguém esperava. Esse momento, que você vai conhecer em detalhes a seguir, marcou uma virada emocional, simbólica e cultural. Não foi apenas uma resposta, foi um gesto que atravessou gerações, recuperando algo que parecia estar se perdendo no meio da pressa midiática e das disputas de espaço, o respeito pela trajetória, pela memória e pelo afeto que a música carrega. Continue até o fim desta história para descobrir como um gesto silencioso se transformou em um movimento nacional. Porque o que começou como um corte de microfone acabou se tornando um concerto para todo um país ouvir. E a maneira como isso se desenrolou pode mudar para sempre a forma como olhamos para a música brasileira. No centro do palco, envolta por luzes quentes e aplausos animados da plateia, estava Patrícia Poeta. Com seu sorriso preciso e um domínio natural das câmeras, ela era a ponte entre o público e aquele evento especial do encontro. A proposta do programa era clara: celebrar a diversidade musical brasileira, colocar artistas de diferentes gerações lado a lado, e abrir espaço para conversas profundas sobre identidade cultural. Patrícia era a âncora desse grande encontro, serena, entusiasmada, mas também com o desafio de equilibrar vozes potentes em um espaço de tempo limitado. A seu lado, já nos primeiros blocos, estava Anitta. Com uma presença que impõe respeito e provoca curiosidade, ela surgiu no palco com uma energia vibrante, típica de quem conhece a força da própria imagem. Vestia algo ousado e elegante, representando sua geração com autenticidade. Era impossível ignorá-la. Ao falar, Anitta foi direta, destacou o papel do funk como voz das favelas, defendeu a importância da música como ferramenta de transformação social e lembrou que o pop brasileiro ganhou projeção mundial graças à ousadia de artistas que romperam padrões. Suas palavras dividiam opiniões, mas eram indiscutivelmente atuais. O público do estúdio reagia com empolgação. Muitos ali eram jovens, claramente conectados com a figura de Anitta, seus hits e sua trajetória de superação. Mas também havia rostos mais experientes, que pareciam esperar por outro tipo de emoção naquela manhã.
Entre conversas e expectativa, o nome de Roberto Carlos começou a circular discretamente, quase como um boato no ar. Foi no início do segundo bloco que o estúdio silenciou por completo. As luzes mudaram. A trilha sonora deu lugar a uma introdução orquestrada familiar. E então, ele apareceu, Roberto Carlos, caminhando devagar, com o carisma contido de quem já não precisa provar mais nada a ninguém. Usava branco, como de costume. O olhar era tranquilo, quase tímido. Mas a reação da plateia não deixou dúvidas. Ali estava um monumento da música brasileira, um artista que atravessou décadas e atravessa corações com a mesma intensidade. Alguns na plateia se levantaram. Muitos choraram. Os câmeras se agitaram tentando captar tudo. Patrícia o recebeu com reverência, como se também estivesse emocionada, mesmo depois de tantos encontros televisivos. Anita o cumprimentou com um sorriso educado, discreto. Não havia hostilidade, mas havia distância. Um contraste claro entre o passado e o presente, não no tom de confronto, mas como quem ocupa espaços diferentes de uma mesma casa. A presença de Roberto mudou o ambiente. Enquanto Anita falava com rapidez e impacto, Roberto falava com pausa e silêncio. Quando Patrícia o perguntou sobre o papel da música brasileira na formação da identidade nacional, ele respondeu com um carinho contido. A música não acompanha a história do Brasil. Ela é parte dela. As palavras ecoaram com o peso de uma trajetória que começou antes da maioria dos presentes nascer. Nos bastidores, a produção se movimentava com intensidade. A presença surpresa de Roberto Carlos exigia ajustes no tempo, nos blocos e na ordem das apresentações. Anita, atenta ao roteiro, demonstrava inquietação. Não havia conflito declarado, mas o desequilíbrio começava a se formar, sutil, quase imperceptível, como a tensão antes da chuva. A plateia, no entanto, parecia absorver cada segundo daquele raro encontro. Era um momento simbólico, o rei e a rainha de duas eras distintas, dividindo o mesmo espaço, diante de milhões de brasileiros. Cada um com sua linguagem, seu ritmo, sua história. Mas o palco ainda era um só. A partir desse ponto, tudo que viria deixaria de ser apenas um programa ao vivo. Seria um retrato do Brasil em conflito com suas memórias, com suas urgências, sobretudo, com sua capacidade de ouvir. E esse retrato começava a ser desenhado naquele estúdio, por três personagens centrais, Patrícia, Anita e Roberto, que, sem saber, estavam prestes a entrar para a história da televisão brasileira. A manhã seguia com um brilho incomum no estúdio do encontro. A presença de Roberto Carlos havia elevado o clima do programa a um patamar solene, quase mágico. O público estava completamente entregue, atento a cada palavra do cantor, a cada expressão, como se o tempo tivesse diminuído o passo para acompanhá-lo. A conversa fluía entre lembranças, histórias da jovem guarda e reflexões sobre a música como expressão de identidade nacional. Patrícia Poeta conduzia a conversa com respeito e leveza, ciente da importância daquele momento. Ao seu lado, Anita mantinha uma postura aparentemente tranquila, mas seus olhos entregavam inquietação. O relógio, implacável, avançava. Nos bastidores, a produção do programa já acenava discretamente com sinais de urgência. O tempo estava se esgotando, e a programação incluía ainda outras participações artísticas, além de um bloco final de encerramento. O nome de Anita estava entre os destaques do próximo momento musical, e havia pressão para que o tempo fosse redistribuído. Foi nesse ponto que a tensão silenciosa começou a ganhar forma. Enquanto Roberto Carlos falava com calma sobre o papel da canção Detalhes na vida de gerações inteiras, Anita se inclinou sutilmente em direção a um dos produtores posicionados fora de cena. Com um gesto rápido e um sussurro direto, pediu que o cronograma fosse seguido conforme combinado. Patrícia, ao notar o movimento, lançou um olhar em direção à produção. A resposta veio como um aceno quase imperceptível. Algo teria que ser cortado. A decisão caiu como um trovão abafado. Durante a fala de Roberto, sem que ele percebesse de imediato, o som de seu microfone foi interrompido. O público, primeiro, achou que fosse uma falha técnica. Mas Patrícia Poeta interveio rapidamente, retomando a fala e tentando redirecionar o programa. Vamos dar espaço agora para outras vozes que também constroem a música brasileira de hoje. A frase, embora dita com suavidade, soou como um corte seco. Roberto, visivelmente surpreso, permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando ao redor em silêncio. A plateia não reagiu de imediato, como se também estivesse tentando entender o que havia acontecido.
A tensão no ar era densa. Patrícia tentava manter o controle da situação com profissionalismo, mas sua voz vacilou por um breve instante. Anita, ao lado, manteve o semblante firme, com as mãos cruzadas no colo, evitando qualquer contato visual com o cantor. A percepção do público foi imediata. Não se tratava de uma falha técnica. Era uma decisão. Uma escolha feita ao vivo, diante de milhões de espectadores, que interpretaram o momento como um desrespeito ao maior ícone vivo da música nacional. Nas redes sociais, os primeiros vídeos do corte começaram a circular em tempo real, com comentários indignados e hashtags surgindo com velocidade impressionante. Roberto Carlos, com a serenidade que o define, não protestou. Apenas levantou-se do centro do palco, caminhou lentamente até os músicos e sentou-se entre eles, como se fosse mais um integrante da banda. O gesto foi pequeno, mas carregado de significado. Ele não precisava do centro. Ele era o centro, mesmo quando tentavam afastá-lo dele. Nos bastidores, a produção tentava conter o impacto. A decisão havia sido tomada por uma questão de cronograma, diziam. Mas a presença de Anita na decisão, por mais indireta que fosse, já havia sido percebida. A tensão deixava de ser apenas entre falas e cortes. Agora era visível, palpável e, pior, irreversível. Patrícia, percebendo a gravidade da situação, tentou seguir com o programa. Mas o encanto havia sido quebrado. O que antes era um tributo à diversidade musical brasileira agora se transformava em um episódio polêmico, incômodo e profundamente simbólico sobre o conflito entre o novo e o clássico, entre o tempo e o legado, entre o protagonismo e o respeito. O Brasil, diante da TV e do celular, assistia a tudo sem piscar. E o silêncio de Roberto Carlos começava a falar mais alto que qualquer discurso. O estúdio, antes vibrante e festivo, mergulhou em um silêncio constrangedor. Após a interrupção repentina de seu microfone, Roberto Carlos sentou-se com calma entre os músicos. Não havia raiva em seu olhar, tampouco indignação explícita. Seu semblante era de quem, mais uma vez na vida, havia sido colocado diante de uma escolha, reagir com ego ferido ou responder com grandeza. E ele escolheu a segunda opção. Enquanto Patrícia Poeta tentava seguir com a pauta, a plateia, agora inquieta, parecia não conseguir se reconectar ao novo bloco. As palmas diminuíram, o clima havia mudado. Era como se todos, inclusive quem estava em casa, esperassem algo. E esse algo ainda viria, mas não do roteiro, não da produção, nem de um pedido de desculpas. Ele viria da música. Foram minutos em silêncio. Roberto permanecia quieto, sentado ao lado dos músicos, sem olhar para as câmeras. Em um gesto quase invisível, fez um sinal ao maestro. O violão começou, tímido, quase como um pedido de licença. A banda o acompanhou com sutileza. Patrícia se calou. Anita permaneceu estática. E, então, a voz de Roberto preencheu o estúdio. Como é grande o meu amor por você. A escolha da música não foi por acaso. Era uma canção conhecida por todos, de letra simples e emoção profunda. Mas naquele momento, ela adquiriu um novo significado. Roberto não estava apenas cantando um clássico. Ele estava fazendo uma declaração, ao público, à música brasileira, à sua própria trajetória. Era como se dissesse: vocês podem me tirar o microfone, mas não a voz. Podem me tirar o tempo, mas não o espaço que conquistei. A plateia se levantou. Algumas pessoas choravam. Outras cantavam junto, emocionadas, com as mãos sobre o peito. Os celulares se ergueram em massa, gravando cada segundo. Daquele momento que, em instantes, se tornaria histórico. Mesmo com o programa tecnicamente em andamento, Patrícia recuou para o canto do palco, compreendendo que ali não havia mais condução possível. Anita, visivelmente desconfortável, manteve-se sentada, olhando para baixo, enquanto a voz de Roberto ganhava força, verso após verso. A canção seguiu até o fim. Sem cortes, sem interrupções. Quando o último acorde ecoou, não houve palmas imediatas. Apenas um silêncio profundo, reverente, como nos momentos em que a emoção precisa de tempo para ser digerida. Só depois, aos poucos, vieram os aplausos, não frenéticos, mas intensos, densos, comovidos. Era como se cada palma fosse um pedido de desculpas coletivo, uma tentativa de reparar o que acabará de acontecer. Roberto se levantou, caminhou até o centro do palco, olhou diretamente para a plateia e disse, com voz firme e sem acusação: eu não vim aqui para ser estrela. Vim para cantar.
Vim por respeito a esse povo que me acompanha há tantos anos. E saiu do palco com a mesma dignidade com que entrou. Sem alarde. Sem cena. Apenas verdade. Nos bastidores, a produção entrou em colapso. O que era para ser uma edição especial havia se tornado um turbilhão. A fala de Roberto, gravada em todas as câmeras e celulares do estúdio, começou a se espalhar nas redes sociais antes mesmo do fim do programa. Hashtags com seu nome explodiram no Twitter. Trechos da música viralizavam no Instagram. E uma narrativa poderosa começava a se formar, a de que um ícone da cultura brasileira havia sido desrespeitado ao vivo, e que havia respondido com música, não com gritos. Aquela apresentação, feita sem anúncio e fora do roteiro, virou um ato de resistência. Não política, não partidária, mas cultural. Em um tempo em que tudo é descartável, Roberto Carlos provou, com uma simples canção, que memória, afeto e história não podem ser desligados com o apertar de um botão. Mal o programa havia terminado e as redes sociais já estavam em ebulição. Os vídeos do momento em que Roberto Carlos teve seu microfone cortado se espalhavam com velocidade impressionante. Trechos da sua fala final, o gesto calmo de sentar entre os músicos, a performance de Como é Grande o Meu Amor por Você, tudo já circulava em dezenas de páginas de fãs, portais de entretenimento e perfis de artistas e influenciadores. Em menos de uma hora, o nome de Roberto Carlos figurava entre os assuntos mais comentados do país. As hashtags #RespeitaRoberto e #Voz que não se cala lideravam os trending topics no Twitter. Celebridades de diferentes gerações, de Caetano Veloso a Ludmilla, se manifestaram em apoio ao cantor. Muitos apontavam que o ocorrido não era apenas uma falha de produção, mas um símbolo de algo maior, o descaso com a memória musical brasileira diante da pressa em promover o novo a qualquer custo. Anitta, por sua vez, tornou-se o principal alvo das críticas. Apesar de não ter aparecido diretamente mandando cortar o microfone, seu gesto aos bastidores foi amplamente interpretado como a origem da decisão. Muitos espectadores perceberam sua postura desconfortável no palco durante a performance de Roberto. E isso bastou para que o público a associasse à atitude. Os comentários em suas redes sociais foram tomados por críticas duras, pedidos de retratação e frases exigindo respeito aos ícones da música nacional. Patrícia Poeta, embora não tenha tomado a decisão técnica, também não escapou da pressão. Como apresentadora do programa, seu silêncio após o corte e sua tentativa de redirecionar a programação foram vistos como conivência. Muitos internautas lamentaram que, diante de um momento histórico, ela tenha optado por seguir o cronograma ao invés de intervir em defesa de Roberto. A cobrança por um posicionamento veio de todas as direções. Nos bastidores da TV Globo, a produção do encontro entrou em modo de contenção de crise. Reuniões emergenciais foram convocadas. Havia a necessidade urgente de entender a dimensão da repercussão, gerenciar a imagem do programa, principalmente, responder ao público. Mas qualquer justificativa soava pequena diante do impacto emocional provocado pela reação serena de Roberto Carlos. A narrativa nas redes já estava formada, o mestre havia sido calado, e sua resposta havia sido grandiosa. Enquanto isso, portais de notícias ampliavam a cobertura. Sites como G1, UOL, Folha e Estadão destacavam o episódio com manchetes como Roberto Carlos tem microfone cortado ao vivo e ídolo reage com música após ser silenciado. Programas de rádio e TV debatiam a polêmica em tempo real. O episódio extrapolou o universo da cultura pop e entrou no debate sobre respeito, memória e o lugar dos artistas veteranos na mídia contemporânea. Anitta, percebendo a proporção do ocorrido, tentou se explicar em entrevistas rápidas e postagens nas redes sociais. Em uma delas, escreveu: "Jamais tive a intenção de desrespeitar o Roberto. A decisão de seguir o cronograma foi coletiva, para garantir espaço a todos os convidados. Mas o público não perdoou o tom evasivo. Comentários acusavam a cantora de priorizar sua exposição ao invés de reconhecer o momento histórico em curso. Muitos diziam que ela havia esquecido que, se hoje artistas brasileiros têm voz, foi porque nomes como Roberto Carlos abriram esse caminho décadas antes. Em meio a tudo isso, Roberto Carlos manteve o silêncio. Nenhuma publicação. Nenhuma declaração. Sua música, entoada ao vivo diante de milhões, parecia ter sido o suficiente. E foi exatamente essa ausência de resposta formal que deu ainda mais força ao episódio. O Brasil havia presenciado algo raro, um artista sendo desrespeitado ao vivo, e respondendo com arte, não com ressentimento.
A indignação coletiva cresceu não por um gesto de raiva, mas pelo contraste entre a interrupção fria e a resposta calorosa, quase espiritual. A história deixava de ser apenas sobre televisão e passava a ser sobre legado. E a pergunta que começava a ecoar era: como um país que ama tanto sua música pode permitir que se cale a voz de quem a construiu? O silêncio de Roberto Carlos após o episódio no encontro não foi ausência de resposta, foi preparação. Enquanto a imprensa especulava, as redes discutiam e os bastidores da Globo tentavam apagar o incêndio, o cantor planejava sua forma de se manifestar. E como sempre fez ao longo da carreira, escolheu a música como canal. Assim nasceu A Voz que Não Se Cala, uma live anunciada discretamente por sua equipe, mas que em poucas horas já havia tomado dimensões nacionais. Transmitida do histórico Teatro Municipal de São Paulo, o evento foi mais do que um show. Era uma declaração de princípios. Roberto não apenas se apresentaria, ele convocaria o país a ouvir, sentir e refletir. A transmissão foi gratuita, aberta em todas as plataformas digitais e retransmitida por canais parceiros. Quando os primeiros acordes ecoaram pelo palco do teatro, milhões de espectadores já aguardavam com os olhos fixos na tela, emocionados. Vestido de branco, em um palco simples, cercado apenas por seus músicos e um cenário de luz suave, Roberto abriu a live com um breve comentário. Calar uma voz é sempre perigoso. Mas se é a música que me deram como dom, é com ela que eu respondo. E não pelo meu nome, mas pela memória de todos que vieram antes e daqueles que ainda virão. O repertório foi cuidadosamente escolhido. Além dos clássicos, incluiu homenagens a outros ícones da música brasileira, de Cartola a Marília Mendonça, de Gonzaguinha a Elis Regina. Cada canção vinha precedida por uma breve história, lembrando ao público que a música brasileira é feita de muitas vozes, de muitas camadas, de muitas lutas. A apresentação foi recebida com comoção nacional. Nas redes sociais, famílias se reuniam para assistir, bares transmitiam em telões, escolas usavam trechos ao vivo em atividades com alunos. O país, em silêncio, ouvia aquele que poucos dias antes haviam tentado calar. E, naquele instante, era impossível ignorar a potência de uma carreira construída com integridade e respeito ao povo. Inspiradas pelo gesto, várias comunidades e cidades organizaram eventos semelhantes, rodas de samba, encontros musicais em praças, apresentações escolares sobre a história da MPB. O gesto de Roberto se espalhava como um chamado à valorização cultural. Iniciativas como o Canta Brasil em Recife e o Vozes do Tempo em Belo Horizonte surgiram espontaneamente, com artistas locais e veteranos sendo celebrados em palcos improvisados, igrejas, teatros e escolas públicas. A pressão sobre Anitta também se intensificou. Diante do impacto da live, a cantora decidiu que não poderia mais manter-se apenas nas justificativas técnicas. Com o apoio de sua equipe de comunicação e após uma longa conversa com a própria Globo, ela aceitou um convite para retornar ao encontro, dessa vez para um pronunciamento pessoal, cara a cara com o público. Na edição especial do programa, Patrícia Poeta abriu o espaço com sobriedade, reconhecendo que a emissora havia falhado em equilibrar respeito e inovação. Hoje, damos espaço ao que realmente importa, o reconhecimento de erros e a reconstrução do respeito. Anitta surgiu no palco visivelmente emocionada. Sem maquiagem pesada, sem figurino chamativo, optou por uma fala direta. Eu errei. Acreditei que controlar o tempo do programa era mais importante do que o valor daquele momento. Mas o tempo me mostrou que memória não se edita. Eu peço desculpas, ao Roberto, ao público e a todos os artistas que pavimentaram o caminho que eu trilho hoje. A sinceridade do discurso foi sentida. O público ainda dividia opiniões, mas muitos reconheceram a humildade do gesto. Não havia desculpas técnicas, nem notas frias. Era uma jovem artista aprendendo, em rede nacional, o peso de suas escolhas diante de um legado que não se apaga. Roberto Carlos, mesmo não presente fisicamente no estúdio naquele dia, assistia de casa, em silêncio, como sempre, esperando a hora certa de transformar mágoas em música e reconciliação. O que começou como um momento constrangedor ao vivo na televisão, terminou como um dos capítulos mais emocionantes e transformadores da música brasileira. Depois do pedido de desculpas público feito por Anitta no programa Encontro, a expectativa em torno de um possível reencontro com Roberto Carlos tomou conta da mídia e do imaginário popular. Todos queriam saber, ele aceitaria. A paz seria selada. Mas Roberto, como sempre, escolheu o tempo certo para cada coisa. Sem pressa, sem alarde,
apenas com o cuidado de quem entende que algumas cicatrizes merecem respeito antes de serem curadas. Foi só meses depois, durante a turnê Concerto pela Música Brasileira, que o grande momento aconteceu. A turnê, criada por ele como uma celebração à diversidade musical do país, passou por todas as regiões do Brasil. Em cada cidade, um estilo era homenageado: samba no Rio, forró em Recife, sertanejo em Goiânia, e por aí vai. A plateia era sempre um mar de gerações, dos que cresceram ouvindo o rei até jovens curiosos que descobriram nele mais do que canções de amor. E foi em São Paulo, na última apresentação da turnê, que a cena mais aguardada se desenrolou. O palco estava iluminado com tons dourados, e Patrícia Poeta, convidada para apresentar a noite final, entrou no palco sob aplausos calorosos. Com sua postura elegante, anunciou: "Hoje, o Brasil assiste ao encerramento de uma jornada que começou com silêncio e agora termina com música. Senhoras e senhores, com vocês, um momento especial." A cortina se abriu. Roberto Carlos apareceu com seu tradicional terno azul e um sorriso tranquilo. Ao fundo, a orquestra começava os acordes suaves de detalhes. A plateia se derretia em emoção, mas ainda havia mais por vir. E então, como num passe de mágica, surge Anitta. Vestida de forma simples, segurando uma rosa branca. O teatro prendeu a respiração. Ela caminha até Roberto, que a recebe com um olhar calmo. Não há discursos, apenas um gesto. Ela lhe entrega a rosa. Ele sorri, segura a flor e a coloca sobre o piano. E os dois se abraçam. Um abraço silencioso, longo, verdadeiro, tão verdadeiro quanto a música que os uniu naquele instante. A plateia aplaudiu de pé. Era mais do que uma reconciliação entre dois artistas. Era o Brasil se enxergando, suas tensões, seus erros, sua capacidade de perdoar, de transformar confronto em ponte. A música seguinte, nada menos do que uma parceria inesperada. Juntos, Roberto e Anitta cantaram emoções. E ali estava o símbolo da história, tradição e inovação, lado a lado, sem apagar o brilho um do outro. Patrícia, emocionada no canto do palco, apenas observava, testemunha de um momento histórico que só a música poderia proporcionar. Nos meses seguintes, o impacto continuou. O encontro criou o quadro fixo Vozes da Música, destacando tanto artistas veteranos quanto novos talentos. Escolas passaram a incluir mais conteúdo sobre música brasileira nos currículos. Em universidades, debates sobre memória cultural ganharam espaço. E o Teatro Municipal, palco da Live de Resistência, virou local de celebrações anuais da música popular. Roberto, agora símbolo não apenas de um passado glorioso, mas de uma ponte para o futuro, encerrava cada show da turnê com uma frase que virou lema: "O que é novo não precisa apagar o que é eterno. Há espaço para todas as vozes quando há respeito no coração." E por que você deveria ficar até o final dessa história? Porque ela prova que a música tem o poder de transformar vaia em aplauso, ruído em harmonia, mágoa em melodia. Ela mostra que até os conflitos mais polêmicos podem dar lugar a momentos de beleza quando há coragem para ouvir e humildade para reconhecer. Se você ama histórias em que a arte fala mais alto, onde o palco é espaço de redenção e não apenas de fama, então essa é só uma das muitas que temos para contar. E se você quer continuar acompanhando histórias que tocam, provocam e emocionam, vem com a gente. Se inscreve no canal e esteja sempre por perto quando a próxima nota começar a tocar. Porque aqui, a música nunca se cala.